Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Espero que bem. Bora lá para nossa mais uma matinal. Aproveita, já pega o seu aviãozinho aí, já chama a galera. Bom dia, Leandro. Hoje traremos um tema bem legal aí para vocês de técnicas de vendas. Com certeza vai ser bem legal. Esperar o Kleber entrar aí. Pra gente já dar início aí no nosso bate-papo. E aí, o que vocês estão achando do nosso projeto? Espero que estejam gostando. Projeto que a gente tem feito com muito carinho, com muita atenção aí para vocês, com muita dedicação principalmente. Cumprindo aí o nosso propósito. Foi bom. Entrou aí, vamos esperar ele mandar a solicitação aqui. Mandou. Bom dia! Tá ruim a iluminação, né? Nossa, bom dia, nem tô te vendo. Vamos mudar de lado, vamos melhorar aqui. Nossa, você foi para um lugar mais inspirador hoje, é isso mesmo? O que é? Você foi para um lugar mais inspirador hoje, é isso mesmo? Pode ser, pode ser. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, meu amigo, e você? Tudo jóia, podendo sair de casa agora, né? Agora sim. Isso é vida, Pô, bacana. né? Sair de casa é vida. Meu amigo, O ser humano precisa de relacionamentos, né? Sem dúvida. Somos seres sociais, né? Somos animais sociais. Sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos lá. Vamos tocar essa matinal aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora. Cara, eu acho que entrando nossa ideia aqui é trazer técnicas, comportamentos e também algumas estratégias para os nossos consulentes, né? Vamos dizer assim, para os nossos telespectadores, não sei se a gente pode dizer assim, né? Porque esse não é um programa de TV, mas nossos audientes, vamos por assim dizer, acho que essa é a palavra mais bem usual. E hoje, semana passada, a gente falou sobre técnicas, estratégias de outbound, né? De como conhecer melhor um pouquinho o cliente e tudo mais. E hoje o tema que a gente vai falar é abordagem. Para mim, depois da preparação, é o segundo ponto mais importante da venda, porque é ali realmente que eles começam, se acaso for perder a venda, começa a se perder nesse momento. É um momento de muita tensão, um momento de muita expectativa para ambas as partes e também tanto para o profissional de vendas quanto para quem vai comprar. E eu gostaria de começar com um tema bem, uma provocação bem legal já. Sábado, eu e minha esposa estávamos aqui num shopping, né? E aí nós fomos entrar numa loja, né? Ela queria ver uma vitrine de uma determinada loja. E a loja tinha um recuo, assim, né? Antes de os profissionais que trabalham lá na loja
poderem abordar os clientes. E aí nós entramos, assim, entrou duas mulheres atrás de nós, e aí uma delas falou assim, nossa, o que eu gosto dessa loja é porque não tem nenhum vendedor enchendo o saco. Hum. E aí, de bate-pronto, eu comentei com a Gabriela assim, né? Falei, poxa, olha só em que situação estamos, né? O profissional ali fazendo o seu trabalho, né? Ganhando o seu pão de cada dia ali e tudo mais. A cliente entra, tudo bem que ela tem o direito de olhar, tudo mais, e ela fala que o vendedor vem encher o saco. E aí eu queria levantar essa bola para você aí e ver um pouquinho da tua opinião sobre isso, porque tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Michael, é, a abordagem tema, a abordagem representa 35% do esforço total do processo de vendas. Então, quando você pega um processo de vendas dividido em 8 etapas Uhum, uhum, e, e diante dessas 8 você tem uma etapa que representa 35% do esforço total, portanto, do quanto esse passo pode ou não definir a venda. E aí uhum, a uhum, gente a gente está falando sobre aquele ditado popular de você causar uma primeira impressão, né? Então, sim, a gente precisa avaliar muito mais coisas, né? Um cara, quando ele entra numa loja, realmente, em algum momento, a abordagem, ela era mal feita. Por que que ela era uhum, mal uhum, feita, cara? Porque criou-se uma série de coisas. Você falou de loja, olha que interessante. Eu trabalhei um período no McDonald's e, e quando eu descia, isso era no shopping Guatemi, quando eu descia a escada rolante, logo ao lado direito ali tinha uma loja. Eu não lembro exatamente se era WR ou tinha uma outra marca, enfim, não lembro. Mas eu sei que ela tinha uhum, umas roupas uhum. bacanas É ali, que faz amarela. tempo, né? Ah, faz bem tempo, hein? Pra você ter uma ideia, meu salário não era em real. Faço uma Que ideia aí, fase. uma noção de tempo, né? Meu salário não era em real. E aí, a gente ficou sabendo, e eu parava ali, eu lembro que estava numa moda usar bota, e eu queria comprar uma bota, né? Mas eu não tinha grana. Uhum, uhum, E aí eu parava ali na vitrine, quase todos os dias para ver a bota, porque era a bota do momento e tal. E todos os uhum, dias eu era abordado. E depois eu fiquei sabendo que era aquele contexto de rodízio, de abordagem, ou uhum, seja, cada uhum, vez que eu parava para ver a bota, eu tirava a possibilidade de venda de uma pessoa. uhum, uhum, Então, quando você olha isso, vamos avaliar o cenário total. Eu não sei quanto ele convertia indo buscar o cliente ali do lado de fora, porque era a vitrine externa. Quanto sim, ele sim. convertia indo buscar o cliente do lado de fora. Mas qual foi a impressão? Primeiro, uma antipatia da minha parte com a marca, porque eu dizia, cara, eu só quero paquerar ali meu produto ali, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Uhum, uhum, E a minha crença de que aquela postura era uma postura muito ruim em relação ao vendedor, que me causou uma antipatia com a marca. E, inevitavelmente, o vendedor, ele fazia uma abordagem que também não era confortável, porque eu tinha que falar, pô, não, eu tô só olhando. E o cara ficava ali do meu lado, querendo que eu entrasse, porque era a oportunidade que ele tinha. Então ele causava em mim uma e ele sabia situação que ele ia voltar para o final da fila, né? mas ele causava em mim uma situação de desconforto, porque ele estava desconfortável e ele me deixava desconfortável também. Uhum, uhum, Então, veja, de todas as maneiras, a minha relação com a marca ficou muito ruim. sem Ficou dúvida. muito ruim.
Então, quando a gente sem traz dúvida. isso para o nosso dia a dia, quando a gente vem para produto, vem para serviço, a primeira coisa que eu sempre digo para um vendedor, e eu falo isso em treinamento e repito no treinamento constantemente durante o período de treinamento, se você entra no teu cliente, se você vai interagir com o teu cliente para resolver o teu problema, você já tem um problema muito maior. Sim, Consegue compreender? Você já tem um problema entendo. muito maior. Porque, cara, você está lá para resolver o problema do cliente. E para resolver o problema do cliente, você precisa estar conectado com ele. Essa é a primeira coisa. Estar Sem dúvida. conectado ao cliente, estar predisposto a se conectar com o cliente, né? Então, eu penso que essa é a primeira coisa. Depois disso, depois disso, você precisa avaliar e quebrar alguns mitos, que a gente cresceu ouvindo as pessoas dizerem, atendo o cliente como? Educação. Não, atendo o cliente como você gostaria de ser atendido. Ah, entendi. Tá. Isto está errado, é um mito. Atendo o cliente como Como ele ele gostaria. gostaria de ser atendido. E esse Sim, também é uma grande dificuldade, porque quando você pega os quatro perfis, que é o pragmático, mais voltado em resultado, o analítico, mais focado em processo, o expressivo, mais focado em interação, e o afável, mais focado no relacionamento pessoal, esses quatro perfis querem ser atendidos de maneira diferente. E você é um desses perfis. Então, quando você sim. parte da premissa de que você tem que atender o cliente como você gostaria de ser atendido, você já parte de uma relação imaginando que todas as pessoas querem que você que atenda como da tua maneira, como se fosse a única maneira. E não, tem Como se pessoas que todo mundo querem estivesse no mesmo atender. balaio, né? Vamos por assim dizer. Exato, não. Precisa se estudar um pouquinho o ritmo do cliente. Então, a primeira coisa é partir para o atendimento do cliente, pro atendimento do cliente, aberto a se conectar com ele, né? A se conectar com ele. Depois, se conectar com o cliente no ritmo dele, no ritmo dele, né? Procurando compreender exatamente o que ele espera de você. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. E o que as pessoas não fazem? O vendedor procura trabalhar por conta própria. Então, quando você ouve o que você ouviu, não tem nenhum cliente chato, primeiro, qual é a abordagem? O que vem aqui no background aqui, que passa para Uhum. o vendedor, qual é a abordagem do vendedor? E depois, segundo, o quanto ele está, com que tipo de seta mental ele está para te atender. Se ele está com uma seta mental para resolver o teu problema ou para resolver o problema dele. Em que ritmo isso está acontecendo? Então precisamos estruturar isso, né? Sim, 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 sim. Cara, mas assim, o que me deixou pensativo e reflexivo, né? Foi Uhum. exatamente essa sensação, assim, de que, poxa, se eu entrei na loja, pelo menos a intenção de comprar alguma coisa, eu tenho, né? Pelo menos 50% algo me despertou para que eu tivesse entrado ali. O vendedor, o profissional de vendas, ele precisa converter essa intenção. Ele precisa completar essa outra parte do caminho, certo? E quando Uhum. você fala dos perfis, que eu concordo em gênero, número e grau, é importantíssimo você entender de gente. Sim. Venda é acerca de pessoas. E aí você pode, a gente falou sobre os tipos de vendas aqui já, né? Sobre as vendas complexas, transacionais e consultivas. Então você pode tanto trabalhar no mercado B2B, você pode trabalhar no mercado B2C, você pode trabalhar no mercado C2C ou no D2C. Qualquer hora a gente também explica aí quais são esses tipos de vendas. Sempre vai haver uma pessoa para que você possa atender,
para que você possa falar. Sendo assim, se você não entender de gente, essa situação que a pessoa que estava atrás de mim falou, de o vendedor encher o saco, vai ser sempre a verdade absoluta. Porque você nunca vai conseguir quebrar essa barreira. Porque é um momento tenso, né? Tanto que se a gente for na palavra, quem está comprando uma dor, né? Então a pessoa é uma comprador, né? Então ela compra uma dor. E realmente, por mais que se você for no supermercado, você não vai gostar de pagar conta. Se você for no melhor restaurante da sua vida, você não vai gostar de pagar conta. Isso é inerente ao ser humano, não tem jeito. Então é extremamente necessário que você entenda de gente para poder fazer uma abordagem de forma correta. Marco, entender de gente nem é uma coisa tão profunda o que a gente está dizendo aqui. Porque quando a gente fala, precisa entender de gente, perfil, pragmático, etc e tal, né? Analítico, Uhum, estável. Nem é isso, cara. Nem é tão. Obviamente que se você for estudar, for fazer um treinamento com a Provém ou com qualquer outra empresa que pode ajudar, ok, ótimo. Mas entender de gente é você ser interessado e não interesseiro. E ser uhum, uhum, interessado, e esse é um grande erro que as pessoas cometem sobre perfil de vendedor. Aquele vendedor falastrão, que fica tentando te vender algo persuasivo, esse cara, bicho, esse cara já não tem mais espaço no mercado. Eu uhum, brinco, tem uhum. um cliente meu, a gente brinca, que esse tipo de vendedor, ele morreu, tá fedido e só ele não sente o cheiro. A grande questão, Marco, quando a gente fala de entender de gente, é partir do pressuposto de você sentar na frente de uma pessoa interessada em resolver o problema dele. Quando você disse, se ele está lá, já existe um interesse, se é 50, se é 10, se é 20%, não interessa. Porque, como Uhum, eu disse, uhum. vamos avaliar o meu caso, eu estava indo lá avaliar, ver o produto, porque eu não tinha condição de comprar, né? Eu estava indo lá avaliar o produto, eu não era um cliente, mas eles estavam construindo comigo uma relação, um relacionamento. Mas você tinha Então, intenção, né? é, então, Você não tinha grana, mas exato. você tinha também intenção. Existe a intenção, a gente não é muito difícil você quantificar aqueles Mensurar 20%, isso, né? muito difícil a gente mensurar isso, porém, entretanto, todavia, contudo, como é que você fala Outro mesmo? sim. Porém, Outros contudo, porém. todavia, entretanto, outro sim. Entender de gente é você estar disposto a ouvir. Uhum, Disposto a ouvir. Disposto a fazer disposto a ouvir e preparado para fazer as perguntas corretas. uhum, Isso é entender de uhum. gente. De uma maneira resumida, cara, não gosto de fazer treinamento, não gosto de fazer curso. Tudo bem, quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado nesse mundo, né? Acredita que não Mas, precisa, né? Apesar de não gostar, exato, acredita que não precisa. exato. Tem pessoas que não gostam e tá tudo bem, cara. Uhum. Agora, a grande questão é que entender de gente, de fato, dentro de um processo de venda, fazendo uma abordagem efetiva, é estar disposto a ouvir e preparado para fazer as perguntas corretas. E a empatia nesse momento é muito importante, né, Cleber? Ó, essa é uma frase que dá, inclusive, eu acabei de pensar aqui, desculpa te interromper, já Não, interrompendo. Já dá momento uma ahá. frase, já dá uma frasezinha de, de divulgação aí na rede social aí, ó. Aí o Fazer pessoal da agência já fica atento, né? Fica a dica, fazer uma hashtag boa fica a dica. abordagem, fazer uma abordagem é estar disposto a ouvir e preparado para fazer as perguntas corretas. Perfeito. E perguntar é extremamente importante, né? Porque a pergunta é o que torna uma pessoa desinteressada em interessada. Porque aquela perguntinha, né? Posso te ajudar? Já não cabe mais, né? Então, essa abordagem, ela Ela é já ficou muito, superficial, né? Ela é ela é muito superficial. superficial. Não preciso de ajuda. Eu quero só dar uma olhada na tua loja. Sim. Então, você não vai me ajudar em nada. Então, isso também precisa deixar ficar claro para o pro profissional de que ele também está maçante. Então, quando a cliente, a pessoa que estava atrás de mim, uma possível cliente, falou assim: eu gosto daqui porque o vendedor não vem encher o saco. Olha a visão
e a percepção de mundo que essa pessoa teve, de que a pessoa só vai vir ali não para resolver um possível problema dela, e sim para encher o saco. E isso é muito ruim, cara. É muito ruim, porque toda empresa precisa vender. O vendedor precisa vender e o cliente provavelmente estava ali por uma intenção. O nível da intenção, e aí a gente não discute. Mas ele estava ali por uma intenção. É, mas Nós isso, entramos, nós fomos até a vitrine por uma intenção, né? é, É, mas isso pode ser bom, então, né, Michael? Isso pode ser sim, bom. Porque sem dúvida. se a expectativa tá baixa, se a expectativa tá baixa, fica mais fácil para eu superá-la, né? Né? Se você fizer qualquer coisinha diferente, já Exato. vai mudar essa percepção. E essa é a grande questão, Michael. Eu estava conversando ontem com um amigo Uhum, e ele estava me contando que ele compra carne num determinado lugar, num hortifruti aqui de Campinas. E uhum. ele compra carne no hortifruti de Campinas e ele gosta de ir lá porque tem um vendedor que é... Fala, André, tudo bem, meu amigo? Prazer em ter a sua audiência aí, sua atenção. E aí ele Bom dia estava as falando, duas pessoas que já subiram aí, que eu é não quis te cortar. A Rita e PXT. E aí é o seguinte, cara, ele estava contando que ele gosta de comprar carne num determinado lugar, porque o Uhum, vendedor, o açougueiro é um cara muito simpático e tal, e ele é um cara de poder aquisitivo relativamente bom, esse lugar não é um lugar muito barato, e aí eu uhum, fui uhum. argumentar com ele, todo cheio da razão. Bom dia, Rita. E aí eu fui argumentar com ele, todo cheio da razão, e eu disse, cara, você não compra lá por causa do açougueiro. Você compra lá por causa da conveniência. O mix é bom, o mix de produto é bom Uhum, uhum. e o lugar é muito conveniente porque você resolve suas coisas mais rápido diante daquilo que você quer. Ele falou, olha, Kleber, real, os produtos realmente são bons produtos, produtos bem selecionados, é, tem bastante conveniência, mas eu gosto de ir em lugar onde eu sou bem tratado. E aí, nesse momento, eu falei, opa, essa história que eu estava ali todo cheio da razão sobre Foi posicionamento do intencional ou produto, não? Não, não foi. da Não foi intencional conveniência, isso. o que? Como assim não foi intencional? Essa sua provocação não foi intencional. Não, a gente estava Foi, tendo uma foi. conversa normal, uma conversa diária, do Uhum, dia a dia. Ele estava me falando uhum. sobre o hábito de compra dele, a gente na arrogância do conhecimento, não, você compra lá por causa da conveniência, porque é o posicionamento do lugar. Ele falou, não, eu compro lá por causa do açougueiro. Eu compro lá por causa do açougueiro porque eu gosto de ir em lugares onde eu sou bem tratado. Então lá eu converso com o gerente, lá o açougueiro é muito simpático, me trata muito bem. Então, quando a gente fala sobre o contexto da abordagem, a abordagem é estar interessado genuinamente nas necessidades do cliente, e aí você avalia a partir desse caso o quanto básico, cara, que a gente está falando sobre fazer uma boa abordagem, entender de gente, só que às vezes o básico já é excelente. E o básico, cara, é você ser simpático, dar um bom dia com um sorriso. Bom dia, tudo bem? E estar disposto e preparado a ajudar o teu cliente. Cara, uma coisa que a minha avó falava era isso, né? Ela falava assim: um sorriso e boa educação te abrem portas, Sem né? dúvida. Então, poxa, e quantos lugares a gente vai que a pessoa nem olha para nossa cara, né? A gente não tem cara, mas as pessoas nem olham para a cara da gente. Ela te atende assim, ó. Por exemplo, você vai num caixa de supermercado ou alguma coisa assim, a pessoa te atende assim, ó. Ela nem olha Nossa, para me você. atende assim, eu fico feliz, Michael. Hoje eu já parei, verdade. E quando você está passando no caixa do supermercado e a caixa que está te atendendo está conversando com a caixa Do do lado. caixa da frente, como se Aham. você fosse transparente. Pois Como é, se você fosse transparente. pois é, pois E é. eu tenho esse hábito de querer ser simpaticão, bom dia, conversa, etc e tal. E você conversa com a pessoa não conversa com você, te ignora e conversa com a pessoa que tá atrás de você como se você fosse transparente. Cara, na boa, quando você vai para esse meio, nós estamos usando um exemplo, eu nunca deixei de frequentar o Uhum. supermercado, porque a caixa não é simpática comigo. Então Sim, sim, sim. vamos ser real e justo.
Mas quando uhum, nós falamos de qualquer processo de venda, onde o cliente, onde o vendedor precisa ter o mínimo de proatividade, onde a venda dependa de um vendedor para viabilizar o processo, é necessário causar uma boa impressão no cliente. sem Essa dúvida, boa impressão sem dúvida. está em como o cliente se relaciona com a marca através do vendedor. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Essa semana, e aí também, nesse final de semana a gente foi comprar um lençol, e aí, nesse mesmo final de semana, a gente foi comprar um lençol, e aí nós entramos em duas lojas, né? Cara, e é simplesmente um lençol, que aos olhos eu sempre gosto de frisar isso. Quando eu trabalhar, até eu trabalhar na Michelin, pneu pra mim era um negócio redondo, preto com furo no meio. Para mim, pneu era isso. Fui começar a entender um pouquinho de pneu quando entrei lá. Tudo bem que eu não trabalhava dentro da divisão de pneus da Michelin, mas eu fui entender de pneu lá. Imagino que se fala E muito sobre pneus na Michelin, né? quase nada, quase nada. E aí, cara, a gente foi procurar os lençóis e tudo mais, e é simplesmente um lençol. E toda vez que a gente vai fazer os treinamentos, eu uso um vídeo. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Júnior. Júnior. Eu tô sem óculos hoje, cara. Esqueci meu óculos ontem e eu tô meio cegueta. É, e aí a gente entrou nessa loja para poder, quando você vai falar de um lençol, a gente vai fazer o treinamento, eu uso um vídeo de uma apresentação do Shoptime, que ela faz uma apresentação de um lençol. E, cara, é espetacular o conhecimento dela do lençol, né? Saúde, saúde. E aí a gente entramos numa determinada loja, o conhecimento do produto e o atendimento do vendedor foi extraordinário. Fomos para uma segunda loja. Minha esposa perguntou para a vendedora se tinha uma determinada coisa lá, que acho que era uma pala. Ah, não sei o que tem pala, não sei o que. A moça olhou para a cara dela, nossa, o que que é isso? Nem sabia o que era pala. Uhum. Terminamos as nossas pesquisas e tudo mais e decidimos pela compra. Voltamos à loja, à primeira loja, lógico, né? E aí fizemos um elogio pro profissional. Justamente por isso, porque ele foi muito. A abordagem dele foi muito interessante. Ele entendeu as nossas necessidades e tinha um conhecimento do produto absurdo. Absurdo. Era até um Ele pouquinho estava mais caro. Era até um pouquinho mais interessado e caro o lençol. preparado, né? Era até um pouquinho mais caro o lençol. Porém, por isso, a gente acabou optando pela compra. E é Então, estranho, né? E é estranho, porque você vai conversar com o vendedor, ele quer o produto mais barato. Como uhum, se isso fosse uhum, a única prerrogativa de um processo de venda, né? exato. Vender mais barato. E não. Não Quando eu é? encontro um vendedor ou quando eu encontro um vendedor interessado, quando eu encontro um vendedor preparado, isso Uhum, causa em mim percepção de valor. uhum. E vai de encontro àquilo que o teu amigo estava te dizendo ontem. Ele compra porque ele é bem atendido, né? Às vezes a compra ela tem um espectro, né? Então a gente não vai deixar de ir no mercado, por exemplo, porque a gente é mal atendido, mas porque é conveniente para nós. Se aquilo Exato. começar a deixar de ser, eu vou trocar. Se eu tiver uma outra experiência, eu vou Sim, trocar. sim. E- Você vai para uma análise. Qual o meu nível de fidelização com essa marca, né? Uhum. Até enquanto seja conveniente para mim, Sim, sim, né? sim. E Quando eu tudo tem coloco a na ver com a balança, verdade, né? quando eu coloco na balança o quanto eu sou mal atendido e o quanto aquilo é conveniente para mim, né? Enquanto esse equilíbrio dessa balança é o que vai determinar o meu nível de fidelidade, Uhum, uhum, não é isso? uhum. Exato. Então, cara, e tudo passa pela abordagem. Tudo, 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 tudo. Tudo. Ah, mas vocês estão fugindo estão devaneando. Não. É, tudo A permeia a abordagem. abordagem é a primeira impressão que a marca causa na interação com o cliente. A E os abordagem, profissionais são em que a nível representação disso, né? em que nível de relacionamento as pessoas, não importa se é B2B, C2C, Uhum, whatever, uhum, mas
em que nível eu coloco o relacionamento O na nível de minha inglês tá vida. elevado aí, hein? Ah, o nível de relacionamento que eu, a minha empresa, os meus vendedores colocam com o meu cliente. Isso é Sim. abordagem. E aí, obviamente, esse nível de relacionamento vai gerar aquilo que é o essencial da abordagem, que é a confiança. Sim. Gerar um ambiente de confiança para que os próximos passos do processo da venda consiga fluir. Eu não Uhum, consigo uhum. fazer um bom mapeamento de necessidade se não há um mínimo de relacionamento de confiança, e não importa o que você esteja vendendo, mas o nível de relacionamento e confiança não seja bom. Se ele não for bom, não vai haver uma troca de informação saudável. Sem dúvida, sem dúvida. E isso tudo vai, tem até um ditado que diz aí, né? O santo não bateu, né? E Coitado isso do santo, né? Toda vez que eu ouço isso, eu penso isso, coitado do santo, o que que ele tem a ver com você? Ele não está afim de se relacionar com o cliente, fica preocupado com o seu é, problema e a culpa é do santo. é. Não, mas eu usei isso só para fazer uma analogia, porque se não há Não, mas essa as primeira pessoas boa falam impressão. isso mesmo, Michael. Você É, tocou no é, ponto, quicou a bola. As pessoas falam isso. Ah, o santo não é que, bateu. Coitado do santo. O que que o santo tem a ver com isso, né? o ser humano tem o péssimo hábito de terceirizar a culpa, né, cara? Estratégia Homer Simples. Homer Simples, que chama. Culpa é minha, eu Aham. coloco o que eu quiser. Em quem eu querer, né? É, A culpa é minha, eu coloco em quem eu querer. exato. Mas, Mas mas ó, pode pode falar, falar. pode falar. Não, não, Por foi favor. você. Por favor, não. Quando você faz isso, né? Quando isso acontece, quando você não se torna interessante, ou até mesmo tem um ditado também que diz, né? Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, eu gosto também de, quando a gente vai fazer o treinamento lá de experiência do cliente e de atendimento ao cliente, eu sempre coloco uma foto do primeiro beijo, assim, né? Tem aquele filme do Macaulay Culkin, né? Meu primeiro amor, tudo mais antigo pra caramba, e eu coloco essa fotinha, assim, dele dando o primeiro beijo na menininha lá que ele gosta no filme. Aham. E aí eu sempre pergunto, qual foi a sua impressão, né? Aí todo mundo tem alguns que fazem cara de espanto, outros fazem cara de felicidade e tal. E aí eu sempre pergunto, esse é o problema, você não deixou de fazer depois, né? Por conta da primeira experiência. Mas a primeira impressão sempre vai ficar. E isso é inerente ao ser humano. Não tem como tirar isso dele. Você até vai voltar naquela loja, mas você sempre vai falar, poxa, a primeira vez que eu vim aqui eu não fui bem atendido. Ou a primeira vez que eu vim aqui, alguma coisa. Provavelmente você tem alguns amigos que falem assim de você, poxa, a primeira vez que eu te vi, eu não fui muito caçolata não, mas hoje eu gosto de você. Mas a primeira vez sempre tem a vírgula e o mas, a primeira vez sempre É, fica mas, marcado. Michael, foi interessante você falar sobre isso, porque a gente está falando bastante sobre interação de varejo, né? Uhum, uhum, Bastante sobre interação de varejo, mas quando você vai para a venda de serviço, que é mais o nosso negócio, uhum, as pessoas avaliam pela ótica errada, né? Então, se a gente parte do princípio, nosso cérebro é treinado para evitar a dor e buscar uhum, prazer, né? Nosso cérebro uhum, 100% do uhum, tempo faz isso. uhum, Então, uhum, quando você vai conversar com um empresário, um prestador de serviço, um profissional liberal, ele vai olhar justamente por isso, pelo sucesso. Aquela pessoa que eu conheci, que eu não causei uma boa impressão, mas no final ela me conheceu e se tornou minha amiga e diz, quando eu te conheci não foi com a tua lata. O uhum. cliente que às vezes você não fez uma boa abordagem, mas depois ele voltou e comprou por algum motivo ou outro, que obviamente são vários fatores, né? Mas por um motivo ou outro ele comprou com você, é a maneira de você avaliar através do prazer, porque você está avaliando pelo sucesso. Então, Uhum, quando a gente fala em desenvolvimento de venda, quando a gente fala sobre chegar aonde eu nunca cheguei, eu preciso avaliar pela quantidade de negócio que eu estou deixando na mesa, por não fazer uma boa abordagem. Quantos sim, clientes vieram sim, aqui e não voltaram mais porque eu não fiz uma boa abordagem? sim, Quantos sim, clientes sim. eu interagi
e eu não fiz negócio porque eu não fiz uma boa abordagem. É aqui que Cê- está o grande ponto em questão. Porque quando eu avalio aquilo que no final deu certo, eu estou partindo do pressuposto que não depende de mim e eu não preciso fazer nada para fazer uma boa abordagem. A Uhum. grande questão é que a loja, o varejão, ou o prestador de serviço, ou o profissional liberal, está deixando clientes irem embora porque não faz uma boa abordagem, porque não se prepara e porque não cria uma estrutura, um processo para que ele possa atender o cliente como de fato o cliente gostaria de ser atendido. Você sabe que eu quantifiquei isso, né? Quando eu fui. Bom dia, Power Camp, bom dia, Tata. Quando eu fui validar o método, antes, lá na M3GV ainda, antes da gente se fundir, eu fui validar um método. E aí eu pedi para dois amigos, que eram empresários, um no setor de serviços e outro no varejo, para eu poder validar o método de vendas. Uhum. E a abordagem foi responsável por 87% das perdas de venda. Creio, eu creio. As Ou vendas seja, são de cada. feitas. O processo é feito através de relacionamento, Maico. Entendeu? E aí eu quantifiquei, metrifiquei isso e como que, ou seja, de cada 100 pessoas que entravam numa loja, de cada 100 pessoas que você fala, apenas 13 compram de você, por conta da abordagem. Uma Exato. abordagem mal feita faz você perder a venda. Talvez se você, nos próximos passos da venda, seja mais fácil de você contornar. Uma negociação, um mapeamento de necessidade que talvez você tenha deixado passar alguma coisa, talvez você consiga reverter se você tiver Exato. conseguido fazer uma boa abordagem e trazer o Exato. cliente para você. Se existe relacionamento, existe predisposição, Maico. Se Sim, existe relacionamento, a predisposição ela continua. Eu fui até o meu cliente, causei uma boa impressão. Por mais que às vezes eu não tenha sido muito assertivo nos outros passos, na negociação, não fui muito assertivo no mapeamento de necessidade, eu consigo retomar esse tipo de diálogo. Mas como é que retoma relacionamento? não tem Como é que jeito, né? retoma um relacionamento? Cara, eu me sinto desconfortável com essa pessoa, não gosto dessa pessoa, o ritmo dela não é o mesmo ritmo que o meu. Eu quero mais é que essa interação acabe. O que eu quero é que essa interação Sim, acabe. sim, sim. Entendeu? E nós não estamos falando sobre, o cliente sempre tem razão, porque tem nego chato também que compra. Tem nego Sim, chato, vamos sim. confessar. Tem gente que dá preguiça na gente de se relacionar. Mas a grande questão é que o vendedor ele precisa estar predisposto, ele precisa estar predisposto a se relacionar. Essa parte da construção do relacionamento é o que determina a percepção de valor, é o que determina a predisposição em aparar as arestas, ajustar os pontos que precisam ser ajustados, seja em qualquer tipo de venda. Sim, sem dúvidas, sem dúvida. Cara, e é um tema tão importante e que a grande maioria dos profissionais, pô, vou te dizer que 95% das pessoas que eu vi fazerem, fazem de forma errada. E eu já vi acontecer em casos de cliente que a gente estava semanalmente lá e que a gente tinha que toda hora corrigir, toda hora vir e, ó, tá fazendo assim, a gente combinou que ia fazer assado. Esse cliente ele tem um perfil diferente, você está tratando ele com outro perfil. E você tem que corrigir a toda hora, toda hora, toda hora, porque isso não é hábito das pessoas. E também para nós, às vezes temos perfis diferentes, né? Às vezes eu sou expressivo e eu vou tratar com analítico, o choque é muito grande, É porque são muito perfis grande. antagônicos, né? Aí entra naquilo, né? É atender o cliente como ele gostaria, não como eu gostaria, né? Exato, Então, exato. a maneira que eu vejo o processo de venda pouco importa. A maneira como eu gosto de ser atendido pouco importa. O que importa é a Uhum. maneira da qual o cliente gosta de ser atendido, né? E É olha o só foco que no foco do interessante. cliente, né? Exato, foco no cliente.
E aí isso corrobora tanto a questão do Customer Success, né? Ser a quarta profissão mais procurada para o ano de 2000, foi para Exato, o ano de 2020 e continuará sendo para o ano de exato, 2021. exato. Mas a predisposição a se relacionar, construir relacionamento, Marco. Essa é a chave do processo de venda. Todas as Sim. pessoas que estão obtendo sucesso dentro do cenário de vendas são pessoas que têm uma habilidade inata ou uma habilidade construída de se Uhum, uhum. relacionar com outras pessoas. Essa é a E, chave. e a gente define vendas assim, né? Que É, vendas é um deixa eu misto de ciência, arte é, e relacionamento interpessoal, né? eu vou lhe colocar um ponto, mas tem alguns cenários que a gente precisa avaliar e, obviamente, as pessoas que estão nos assistindo agora ou vão nos assistir depois no YouTube, que essas Ou lá pessoas no precisam. Insta, aqui no Insta também que vai ficar gravado. Exato. As pessoas precisam avaliar. O empresário ele precisa avaliar que tipo de mentalidade ele está construindo na cabeça do vendedor dele. Que tipo de mentalidade? Porque se é aquela cobrança o tempo todo por venda, não estou dizendo que tem que deixar o vendedor solto. Obviamente tem Sim, meta, eu sim, tenho sim, sim. muito metas e objetivos. Mas se você cobra isso do vendedor, você cria nele um comportamento interesseiro e não interessado. Então, há de se separar muito é, o como você se relaciona com o objetivo e como você se relaciona com o cliente. Porque isso Sim, também interfere. Porque quando o vendedor ele vai interagir com o cliente desesperado para vender, como se aquilo fosse a última coisa a última possibilidade da vida dele, ele causa alguns tipos de comportamento. Primeiro, acelera o processo de relacionamento, o que nem sim, sempre é confortável, nem sempre é sim, confortável, e diminui a percepção de valor do cliente sobre o teu produto ou serviço. sim, sim, Então, vamos lá. Existe a parte de estar predisposto e preparado a se relacionar com o cliente, e existe o tipo de mentalidade com a qual você vai conversar com o seu cliente para que, calma lá, nós estamos construindo, por exemplo, fazendo uma analogia, não são todas as pessoas que você se relaciona que você namora ou casa, sim, não é? sim. Então, Tem um calma filtro, lá. né? Exato, nós estamos nos conhecendo. Uhum, E uhum. é importante a gente ter o time, não sei se o time é 10 minutos ou 2 anos, não me interessa, mas ter o time da construção desse relacionamento é a parte mais importante. O que às vezes o empresário não deixa, porque ele coloca uma carga de pressão em cima do vendedor. E o vendedor, cara, a estrutura de liderança ela é como era no quartel, né, bicho? No quartel, Uhum, o uhum. coronel trata o capitão mal, o capitão trata o tenente mal, o tenente trata o sargento mal, o sargento trata o cabo trata o soldado. A questão é que lá o soldado vai pro inimigo, né? Na tua É uma reação em empresa, cadeia. na tua empresa, a maneira com que você trata a tua equipe é a maneira que a tua equipe vai tratar teu cliente lá fora, Nossa, sensacional. né? E vai tratar o cliente como inimigo, né? Vai para cima do cliente, cliente sangue no olho, vai tratar o cliente dessa maneira. E Eu, o que está sendo construído nesse relacionamento, né? Calma lá. uhum, uhum. Então, vamos avaliar. Nós somos focados em metas e objetivos? Claro que sim. Mas eu preciso construir isso através do relacionamento. Precisa ser construído através do relacionamento. Ponto. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, isso é tão importante. Volta lá no início que a gente estava dizendo, né? Pessoas. Se você não entender de pessoas, o relacionamento vai estar estremecido. E se não houver confiança, a venda para por ali. É, Então é importantíssimo ter essa distinção. A Tiffany vai resolver aparecer hoje, ó. Vai pra lá, vai. De vez em quando ela tá a fim de aparecer. ela é Se gata, eu ela não, faz o que ela quer, não o que você quer. ela faz o que ela quer, ela é dona da casa, né?
Exato. Somos nós que Você é moramos na o, casa dela, não você é ela. o humano de estimação dela. Somos nós que moramos na casa dela, não ela que mora na nossa casa. Exato. Então, se não houver um relacionamento, isso vai ser estremecido. Se não houver essa relação de é, empatia, acabou, cara. Acabou. Teve uma pergunta Exato. aqui, um comentário. É uma afirmação da Rita, dizendo que o Uhum. correto seria mapear qual o percentual de quanto cada vendedor consegue atingir dentro da sua carteira e cobrar cada vendedor de acordo com o seu trabalho. Se a gente pudesse traduzir o Boa, que Rita. a Rita está tentando dizer, é que o empresário, na relação do empresário com o vendedor, para que isso vá para dentro do cliente, o empresário também precisa olhar para o vendedor como um ser humano individual, né? Sim, sim, sem dúvida. São pessoas cuidando de pessoas, né? Exato. E a sua analogia foi sensacional, cara, de tratar com a hierarquia do quartel como do exército como a hierarquia de liderança das empresas hoje. E se Exato. você trata o seu colaborador como seu inimigo, ele consequentemente vai descontar em alguém, que é reação em cadeia. E É, ele vai descontar e tratar o cliente como inimigo. E aí vai maltratar o freguês. sem dúvida. Marco, para gente seguir com certa disciplina nossa matinal, eu gostaria que a gente Uhum. fizesse as considerações finais, porque a nossa meia live acabou. Acabou, né? É, Cara, eu queria deixar aí como reflexão de que a abordagem todo mundo acredita que o momento mais importante da venda é o fechamento. E não é. Fechamento é consequência de um bom trabalho executado ao longo do processo, né? As vendas, elas têm uma estrutura, elas têm um processo para que possa acontecer, e a abordagem é importantíssimo nesse cenário. Pois, como eu disse para vocês, eu quantifiquei isso, metrifiquei, 87% das vendas são perdidas por uma abordagem mal feita. Fica a dica. boa. Pessoal, eu quero encerrar aqui dizendo para vocês que todas as quartas-feiras, das 6h30 às 7h20 aproximadamente, a gente faz essa live falando um pouquinho sobre processos de vendas. Semana passada nós falamos sobre pré-abordagem, sobre outbound, marketing, né? Outbound, marketing de atração. Estratégias, né? Hoje a gente está falando sobre a abordagem. Obviamente, vocês podem colocar aquilo que vocês desejam para nós, mas sobre o tema abordagem, eu gostaria de fazer uma inspirativa para vocês rápida aqui. Para aqueles que não me conhecem, não sabem quem eu sou, eu sou recém-separado, né? Sou separado há 2 anos, fui 17 anos casado. E antes de tomar a decisão da separação, eu fui fazer uma série de análises, porque eu tenho 3 filhos, eu fui analisar. E diante de todas as coisas que eu descobri neste processo, antes de tomar a decisão de separação, eu fui entender por qual motivo a maior parte dos casais se separam de fato. E a maior parte dos casais se separam de fato quando elas perdem o interesse em se relacionar. O que isso tem a ver com a abordagem? Tudo. Se não houver interesse por parte de você, por parte da tua empresa, se não houver um interesse em se relacionar, não vai haver casamento com o cliente. Simples assim. Então, diante de todas as habilidades da tua empresa, diante de todas as suas habilidades pessoais enquanto vendedor, simplesmente desenvolva um interesse genuíno em se relacionar com as pessoas. E as coisas vão ficar muito mais fáceis a partir daí. Ok? Sem dúvida. De coração, agradeço a todos vocês. Espero vocês na semana que vem. E a gente vai falar um pouco mais sobre Agradecemos. continuidade. Agradeço o seu tempo em nos ouvir, porque o seu tempo é o que você pode nos dar de mais precioso. E beijo do gordo. Obrigado, sucesso, fiquem com Deus. Até quarta que vem. Tchau.